Mamãe, posso ficar com o giz de cera azul? Emily sussurrou, puxando gentilmente minha manga. Sorri e peguei na bolsa nosso kit de atividades para restaurante, uma coleção especial de brinquedos silenciosos e materiais para colorir que sempre carrego para manter meus filhos entretidos durante os jantares em família. Meu nome é Olivia e aos 35 anos, domino a arte de jantar fora com 3 crianças bem comportadas. Emily, de 7 anos, estava cuidadosamente colorindo o cardápio infantil, enquanto Max, de 5 anos, resolvia um livro de quebra-cabeças. Até a pequena Sophie estava organizando silenciosamente seus bichinhos de pelúcia no assento de elevação. Foi por isso que a voz estridente da minha cunhada, Amanda, me pegou completamente desprevenida. Meu Deus, não esses gizes de cera de novo. Esta é a Bela Luna, não uma lanchonete qualquer. Ela revirou os olhos dramaticamente, ajustando seu vestido de grife. Você não consegue controlar seus filhos por uma noite? Respirei fundo, mantendo a compostura. Eles estão perfeitamente quietos, Amanda. Só estão colorindo enquanto esperamos a comida. Minha sogra, Margarete, concordou com um tom de desdém na voz. Querida, quando Amanda era jovem, ela sabia como se comportar em estabelecimentos de luxo. Talvez, se você passasse mais tempo ensinando boas maneiras, em vez de, seja lá o que for. Ela gesticulou desdenhosamente para o nosso kit de atividades. Senti minhas bochechas corarem, mas mantive minha voz firme. Meus filhos são bem comportados. Eles não estão incomodando ninguém. A verdade é que esse jantar já estava tenso antes mesmo de começarmos. Era para ser uma celebração da aposentadoria do meu sogro, mas como toda reunião de família desde que perdi James há 2 anos, parecia mais um teste de resistência. A família do meu falecido marido sempre foi exigente, mas sem ele aqui para interceder, seu julgamento se tornará cada vez mais severo. Bem, Amanda fungou, verificando seu reflexo na câmera do telefone. Quando Thomas e eu tivermos filhos, eles saberão que um restaurante requintado não deve ser transformado em uma creche. Nesse momento, Sophie acidentalmente derrubou seu copo de água. Não molhou ninguém, apenas formou uma pequena poça na nossa própria mesa, mas Amanda pulou como se tivesse sido escaldada. É isso! Ela gritou, chamando a atenção das mesas próximas. Eu não aguento mais isso. Você e seus filhos rebeldes precisam sair agora. O lábio inferior de Emily tremeu enquanto ela cuidadosamente guardava seu giz de cera. Max agarrou seu livro de quebra-cabeças contra o peito, e os olhos de Sophie se encheram de lágrimas. Amanda, abaixe a voz, eu disse firmemente, pegando guardanapos para limpar o pequeno derramamento. Você é a única que está causando uma cena. Não, Amanda está certa, Margarete declarou, levantando o queixo. Este é um restaurante de alta classe, não um playground. James ficaria mortificado ao ver como você deixou as coisas saírem do controle desde que... Ela pausou. Sua implicação era óbvia. Desde que ele morreu. Meu sogro Gerald permaneceu sentado em silêncio, olhando para o menu, enquanto Thomas, o marido de Amanda, de repente ficou muito interessado em seu telefone. Nenhum dos homens estava disposto a enfrentar suas esposas, nem mesmo por seus filhos, netos, sobrinhos e sobrinhas. Me levantei lentamente, meu coração batendo forte, mas minha voz saiu firme. Nós vamos embora. Mas não porque fizemos algo errado. Vamos embora porque eu não vou sujeitar meus filhos a esse tipo de tratamento. Enquanto ajudava Sophie a sair do assento elevatório, vi uma figura familiar se aproximando de nossa mesa. Marco Salvatore, o proprietário do restaurante, estava caminhando em nossa direção com um propósito claro em seus passos. Eu nunca tinha falado com ele diretamente, mas todos na cidade conheciam seu rosto. Há algum problema aqui? Ele perguntou, seu sotaque italiano caloroso, mas os olhos sérios. Amanda se endireitou imediatamente, adotando seu sorriso mais charmoso. Oh, Senhor Salvatore! Pedimos desculpas por qualquer interrupção. Estávamos apenas explicando para minha cunhada que este não é realmente um lugar apropriado para crianças pequenas. A expressão de Marco mudou quando ele olhou para meus filhos e depois voltou a olhar para Amanda. Não é apropriado? Isso é interessante, considerando que essas crianças já estiveram aqui muitas vezes antes. As sobrancelhas perfeitamente desenhadas de Margarete se ergueram. Isso é impossível. Somos clientes regulares aqui e nunca os vimos. Não, vocês não teriam visto, Marco concordou. Eles geralmente vêm almoçar com o pai. Ele então se virou para mim, seus olhos suavizando. Você deve ser Olivia. James falava muito de você.
A menção do nome do meu marido fez meu coração disparar. Você conhecia James? Marco assentiu, puxando uma cadeira e sentando-se à nossa mesa sem ser convidado. Seu marido salvou este restaurante há 10 anos, quando o banco estava prestes a executar a hipoteca. James estruturou um acordo que nos manteve à tona. Ele acreditou na nossa visão quando ninguém mais acreditava. Nunca quis reconhecimento, dizia que a comida era tudo o que importava. Ele sorriu para meus filhos. Ele costumava trazer Emily aqui quando ela ainda era um bebê. Dizia que o cheiro do nosso pão o lembrava da cozinha da avó dele. Senti as lágrimas brotarem em meus olhos. James nunca mencionou isso. Não era do seu feitio se gabar de ajudar os outros, mas era exatamente o tipo de coisa que ele faria. Marco continuou, sua voz ecoando claramente para as mesas próximas. Essas crianças sempre pertencerão a este lugar. Seu pai ajudou a garantir que este restaurante existisse para que elas pudessem aproveitá-lo. Ele então se virou para Amanda e Margarete, sua expressão esfriando significativamente. Talvez aqueles que julgam as crianças por sua alegria natural sejam os que não entendem o verdadeiro espírito da gastronomia italiana. No meu país, família é tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Amanda assumiu um tom interessante de vermelho, enquanto Margarete parecia estar tendo dificuldades para manter sua expressão superior de sempre. Marco então se virou para nós, sorrindo calorosamente. Agora, acho que é a hora da sobremesa especial. Emily, você gostaria de me ajudar na cozinha? Seu pai me disse que você adora assar. O rosto de Emily se iluminou, e ela olhou para mim pedindo permissão. Assenti observando enquanto Marco pegava sua pequena mão e a conduzia em direção à cozinha, com Max e Sophie seguindo animadamente atrás. Ao vê-los saírem da mesa, deixando meus sogros para trás, senti uma estranha sensação de paz. Você sabe, murmurei. James sempre dizia que este lugar parecia um lar. Agora entendo por quê. A atmosfera em nossa mesa mudou drasticamente após a revelação de Marco. Amanda sentou-se em um silêncio impressionante, esfaqueando agressivamente sua massa, enquanto Margarete parecia ter perdido completamente o apetite. Meu sogro, Gerald, no entanto, tinha lágrimas nos olhos. Eu me lembro quando este lugar era apenas uma portinha na parede, ele disse de repente. Sua voz rouca de emoção. James costumava trazer comida para a viagem daqui todo domingo, quando trabalhava até tarde no acordo de refinanciamento. Ele respirou fundo e sussurrou. Ele dizia que o dono lembrava de seu avô. Desde o funeral de James, aquele momento foi o primeiro em que senti sua presença tão viva ao nosso redor. Meus filhos voltaram da cozinha com os rostos brilhando de excitação e um pouco polvilhados de farinha. Mamãe, Max exclamou, tentando manter sua voz no que ele chamava de nível interno. Apesar de sua empolgação, o senhor, Marco nos mostrou como fazer cannoli, e ele tem fotos do papai na parede. Sophie assentiu vigorosamente, segurando um pequeno saco de papel. Ele nos deu biscoitos especiais. Emily, sempre observadora aos 7 anos, olhou entre os adultos na mesa antes de acrescentar calmamente. Tem uma placa na cozinha com o nome do papai, o senhor. Marco disse que ele era um herói. Eu observei enquanto a fachada perfeitamente composta de Margarete rachava levemente. Ela passou 2 anos tentando ditar como deveríamos lembrar de James, como deveríamos nos comportar, como deveríamos lamentar. Mas, aqui neste restaurante, onde ela tentou nos mandar embora, havia um pedaço dele que nunca conhecemos. Marco voltou para a mesa carregando uma bandeja de sobremesas que não estavam no menu. Essas eram as favoritas de James, ele disse, colocando-as diante de nós. Ele as pedia toda vez que vinha para nossas reuniões de almoço de sexta-feira. Almoços de sexta-feira? Perguntei. Surpresa, mas ele sempre dizia que tinha reuniões com clientes às sextas. Marco sorriu com conhecimento de causa. Ele tinha, mas também arranjava tempo para me ajudar com as finanças do restaurante, me ensinar sobre empréstimos comerciais, me mostrar como tornar o negócio mais lucrativo. Ele dizia que todos merecem uma chance de construir algo duradouro para sua família. Então, Marco olhou incisivamente para Amanda e Margarete. Todas as famílias. Amanda se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Eu não sabia que James estava envolvido com este lugar. Há muita coisa que você não sabia sobre meu filho, disse Gerald de repente. Sua voz mais firme agora. Ele não trabalhava apenas no banco. Amanda. Ele construía relacionamentos. Ele ajudava as pessoas. Então, ele se virou para mim.
seus olhos marejados. Olivia, sinto muito. Estávamos tão preocupados em manter as aparências que esquecemos o que realmente importava para James. Margaret começou a dizer algo, mas Gerald levantou a mão, silenciando-a talvez pela primeira vez em seu casamento. Chega! Margaret, olhe para essas crianças, nossos netos. Eles não estão sendo inconvenientes. Eles estão sendo curiosos, engajados, assim como o pai deles era. Marco assentiu em aprovação antes de ser chamado para outra mesa. Quando ele saiu, uma jovem garçonete se aproximou com um pequeno livro encadernado em couro. Senhora Harrison, ela disse, dirigindo-se a mim. O senhor Salvatore queria que você tivesse isso. É uma coleção de receitas que seu marido ajudou a preservar quando digitalizamos nossos sistemas. Ele fez anotações nas margens. Minhas mãos trêmulas abriram o livro. Lá, no pergaminho familiar de James, havia pequenas notas sobre cada prato. Emily vai adorar o chocolate neste. Preciso trazer Max aqui quando ele for mais velho para apreciar isso. E a última entrada, datada apenas uma semana antes do acidente. O primeiro aniversário de Sophie está chegando. Talvez Marco me ajude a planejar algo especial. Ele nunca teve essa chance. Eu comecei, mas minha voz falhou. Foi Emily quem respondeu, sua voz firme, tão parecida com a do pai. Mas nós podemos, mamãe. Meu coração doeu e se aqueceu ao mesmo tempo. O senhor Marco disse que podemos voltar sempre que quisermos. Emily continuou. Eles vão nos ensinar tudo. As receitas favoritas do papai. Thomas, que tinha ficado quieto a noite toda, finalmente falou. Amanda disse suavemente: acho que devemos desculpas a Olivia e às crianças. Amanda parecia ter mordido algo azedo, mas antes que pudesse responder, algo notável aconteceu. Sophie, minha caçula, se aproximou e colocou seu pequeno saco de biscoitos no prato de Amanda. Papai sempre dizia que compartilhar torna as coisas melhores, disse ela, com a sabedoria simples de uma criança de 3 anos. Você pode ficar com meus biscoitos, tia Amanda. O gesto pareceu desmontar qualquer argumento que Amanda estava construindo. Ela olhou para o saquinho e depois para o rostinho sincero de Sophie. Algo em sua fachada cuidadosamente controlada desmoronou. Me desculpe, ela sussurrou. Então, mais alto. Me desculpe, Olivia, eu fui horrível. James ficaria tão decepcionado com a forma como tratei sua família. Margaret ainda estava sentada, rígida, em sua cadeira, mas eu percebi seus dedos tremendo enquanto pegava seu copo de água. O mundo cuidadosamente construído por ela, onde as aparências importavam mais do que sentimentos e a propriedade superava a família, estava rachando em suas fundações. Talvez, pensei, fosse hora de algo novo. Que tal fazermos disso uma nova tradição? Sugeri, escolhendo minhas palavras com cuidado. Jantares de família às sextas-feiras. Aqui, em homenagem a James, as crianças poderiam aprender sobre o legado do pai e todos nós poderíamos lembrá-lo da maneira que ele gostaria, mantendo a família unida com boa comida. Gerald foi o primeiro a responder. Acho que é uma ideia maravilhosa. Ele olhou para sua esposa e filha. O que acham? Estão prontas para aprender o que este lugar significava para James? 1 ano depois, eu estava sentada à nossa mesa regular de sexta-feira no Bella Luna, observando Emily ajudar Marco a sovar a massa na cozinha aberta. Max, com toda a concentração do mundo, arrumava a mesa cuidadosamente, enquanto Sophie o seguia, colocando os menus especiais para crianças, os mesmos que, segundo Marco, James ajudou a criar anos atrás. As mudanças em nossa família nesse último ano foram notáveis. Margaret, que antes insistia em códigos de vestimenta formais e maneiras impecáveis, agora usava um avental coberto de farinha enquanto aprendia a culinária tradicional italiana ao lado dos netos. Suas unhas, antes sempre perfeitamente cuidadas, agora frequentemente tinham vestígios de ingredientes, e de alguma forma ela parecia mais jovem, mais leve. Olivia, ela chamou da porta da cozinha, venha provar esse molho. Acho que finalmente acertei a receita do James. Ainda me surpreendia, às vezes, ver essa nova versão da minha sogra. Depois daquela primeira noite reveladora, ela mergulhou de cabeça para aprender tudo sobre a conexão de James com o Bella Luna. Cada detalhe descoberto parecia quebrar um pouco mais de sua rigidez, até que a verdadeira Margaret começou a emergir. Amanda também havia mudado. Seus vestidos de grife ainda estavam presentes em nossos jantares de família,
mas agora eram frequentemente protegidos por um dos aventais extras de Marco enquanto ela aprendia a arte de fazer massas. Seu anúncio de gravidez 3 meses atrás veio acompanhado de um pedido humilde. Ela queria que seu filho crescesse conhecendo esse lado do tio James. Provei o molho que Margaret me ofereceu e sorri. Está perfeito. Exatamente como James costumava descrever. Gerald apareceu com Marco, ambos carregando fotos antigas que haviam encontrado nos arquivos do restaurante. Olha o que achamos, disse Gerald, animado. O primeiro jantar do James aqui, quando ele estava começando no banco. Marco guardou tudo. A foto mostrava um James mais jovem, sua gravata afrouxada, sentado no que. Agora, aquela era a nossa mesa regular. Na foto, o Marco muito mais jovem estava sentado ao lado de James. Os dois riam de algo, pratos de comida espalhados entre pilhas de papéis. Ele viu algo especial aqui, disse Marco, seu sotaque ainda presente, mas seu português muito mais fluente depois de um ano dando aulas de culinária para nossa família. Não apenas boa comida, mas uma família de verdade. Ele entendia que é isso que torna um restaurante realmente grande. Sophie subiu no meu colo, seus pequenos dedos traçando a imagem do rosto do pai. Papai está rindo, disse simplesmente. Sim, ele sempre ri aqui, confirmou Marco. Mesmo nos momentos difíceis, quando estávamos perto de perder tudo. Ele sempre dizia, Marco, enquanto houver boa comida e família, há esperança. Thomas entrou então, carregando um grande pacote embrulhado para presente. Encontramos, anunciou. A empresa finalmente terminou. Nos reunimos enquanto ele desembrulhava o presente, uma placa de madeira lindamente entalhada à mão, que seria pendurada na entrada do restaurante. Em memória de James Harrison, que acreditava em boa comida, café forte e no poder da família. Seu legado vive em cada refeição compartilhada aqui. Está perfeita, sussurrei, sentindo a mistura familiar de alegria e saudade que vinha com cada nova descoberta sobre James. Marco, cheio de orgulho, sorriu. Agora todos que entrarem aqui conhecerão sua história. E falando em histórias, Maria, filha de Marco, se aproximou segurando um livro encadernado em couro, um que já nos era familiar. Nos últimos meses, aquele livro de receitas havia se tornado parte da nossa história. Ele começou com as anotações originais de James, mas agora estava preenchido com nossas próprias contribuições. O primeiro molho marinara bem-sucedido de Emily. As pizzas criativas de Max, cujas coberturas inesperadas se tornaram deliciosas. O jeito especial de Sophie de organizar o prato de antipasto. Até Amanda contribuiu, usando seu talento para apresentação para combinar tradição e sofisticação. Hora de adicionar mais uma, anunciou Marco. A receita de molho aperfeiçoada de Margaret merece sua própria página. Nos reunimos em volta do livro, e eu não pude deixar de me maravilhar com o quanto tudo havia mudado. Há um ano, essa família estava fragmentada pela dor e pelas expectativas rígidas. Agora, ali estávamos nós cobertos de farinha e rindo unidos pelo legado oculto de James. Você sabe, disse Gerald, colocando um braço em volta de Margaret. James amaria isso. Não apenas a comida, mas todos nós juntos criando novas memórias enquanto honramos as antigas. Margaret enxugou uma lágrima com a ponta do avental. Ele sempre soube melhor do que nós, não é? Sobre o que realmente importa. Olhei ao redor para nossa família transformada. Emily, orgulhosa, mostrando sua técnica de sovar massa para Marco. Max e Sophie decorando biscoitos com Amanda. Thomas fotografando cada momento. Os jantares formais e cheios de regras haviam sido substituídos por algo real, algo caloroso. A James, disse Marco, erguendo uma taça de vinho, que nos deu mais do que apenas conselhos financeiros. Ele nos deu a receita para algo muito maior. Todos nós levantamos nossas taças até as crianças com seus copos de suco especiais e naquele momento, senti a presença de James mais forte do que nunca. Não nos retratos formais de família que Margaret costumava insistir em exibir. Não nas regras rígidas de comportamento que Amanda costumava impor. Mas nas risadas ecoando pelo salão, nos aventais manchados de molho, nas tentativas imperfeitas mas cheias de amor de recriar seus pratos favoritos. Esse era seu verdadeiro legado. Não apenas salvar um restaurante, mas criar um lugar onde seus filhos sempre pertenceriam. Onde sua família aprenderia a dividir o pão e as barreiras juntos. Onde o amor importava mais do que as aparências. E enquanto eu observava Sophie tentando ensinar Margaret a maneira correta de enrolar espaguete no garfo como papai me mostrou, vovó, eu soube.
Às vezes, os presentes mais preciosos são descobertos nos momentos mais inesperados. Mesmo quando tudo começa com alguém tentando te expulsar de um restaurante.